Olá, amigos, como é que estão? Tudo bem? Estamos vindo para mais uma edição do Jornal do Masa, já ultrapassamos a barreira dos 200 programas, a situação global, a situação nacional está cada vez mais delicada, como vocês estão percebendo. O Brasil, uma situação bastante delicada em relação ao programa de desmatamento, Alemanha e Noruega suspendendo os investimentos no Brasil. Ainda mais temos falta de dinheiro, o governo se declarou sem recursos algum para inclusive tocar programas de educação, e hoje parece que o presidente Jair Bolsonaro atravessou o ministro da Justiça, Sérgio Moro, ao mexer no comando da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Isso causou um mal-estar, inclusive com uma possível demissão ou afastamento ou pedido de demissão por parte do ministro da Justiça, Sérgio Moro. E isso agora para ele está um pouquinho mais fácil, já que numa eventual saída do governo, ele comporá o governo do Dória aqui no estado de São Paulo, que fez o convite caso alguma coisa em Brasília desse errado. Mas vamos lá, vamos analisar a Folha de São Paulo, edição 33.006, da quinta-feira, dia 15 de agosto de 2019. Com risco de recessão global, Banco Central vai vender dólar à vista para ver se consegue fazer dinheiro e tocar o país. Essa medida não era tomada desde 2009, há 10 anos. China e Alemanha preocupam mercados, as bolsas de valores por todo o mundo, sobretudo a nossa bolsa de valores, está oscilando e chegando a índices bastante preocupantes, sobretudo para aqueles que investem em ações. No entanto, gente, era de se esperar que isso mais cedo ou mais tarde ocorresse. Simplesmente o dinheiro prometido pelo mercado financeiro por todo mundo, ele não existe. É um mercado fictício. Se todos os clientes das bolsas de valores e do setor financeiro resolvessem resgatar o dinheiro que eles aplicaram, simplesmente este dinheiro não existe. Então nós estamos caminhando para uma crise semelhante à subprime, aquela que quebra os Estados Unidos em 2008, em nível mundial. Enquanto não se perceber que você tem que investir no capital produtivo em detração do capital especulativo, nós entramos numa sinuca de bico e não tem saída. A divulgação de indicadores decepcionantes de produção industrial na China e do PIB na Alemanha, segunda e quarta maiores economias do mundo, respectivamente, gerou ontem um temor de recessão global. Em relação à China, se as pessoas estivessem assistindo o Jornal do Masa, saberia que o país não está em crise, está atingindo uma nova fase de crescimento. E a Alemanha da mesma maneira, a Alemanha cresce num ritmo sempre muito modesto, porém constante, e o mais importante do que isto, cresce num ritmo modesto, mas sua população cresce menos. Logo, a cada ano, a renda da população na Alemanha melhora. As bolsas caíram mais de 3% e o dólar superou os R$4. Para conter a alta, o Banco Central anunciou a venda da moeda americana no mercado à vista. Essa medida não era colocada em prática há 10 anos, em uma indicação de que o órgão está disposto a reduzir a poupança do país em dólar mantida no exterior, reservas. Isto é uma medida que eu, nos primeiros programas, nós já que temos 200 de programa, havia falado. Já que falta dinheiro, já que o governo previu um orçamento errado, calculou um orçamento errado, está faltando dinheiro para todos os setores,
e ele está utilizando, fazendo as famosas pedaladas fiscais, por exemplo, utilizando dinheiro da educação para cobrir outros setores, outros rombos, não só da educação, mas como em outras áreas também, nós evidentemente falávamos desde o início que o Brasil tem em caixa no exterior 400 bilhões de dólares e esse dinheiro poderia reanimar momentaneamente a economia brasileira, até que alguém tenha juízo e entenda que não é abastecendo, favorecendo o mercado financeiro que se vai recuperar o Brasil, e sim gerando riquezas. Há dinheiro no Brasil, sim. O problema é competência para se detectar, se utilizar direito e, obviamente, gerar riquezas. As operações do Banco Central começam na próxima quarta-feira, dia 21 de agosto, e devem se estender por uma semana, com vendas diárias de 550 milhões de dólares e limitadas a 3 bilhões e 800 milhões no montante. Então, realmente, é uma forma de tentar acalmar os mercados internos, os investidores e, obviamente, fazer o dólar abaixar. O volume representa cerca de 1% das reservas detidas pela instituição, que hoje totalizam 388 bilhões de dólares, que são aproximadamente aqueles 400 bilhões de dólares que eu disse. Pela primeira vez, desde 2007, os juros dos títulos da dívida do governo americano, com vencimento em 10 anos, chegaram a ficar abaixo da remuneração dos papéis de 2 anos. Ou seja, trabalha-se nos Estados Unidos, inclusive, com uma possibilidade de crise a muito curto prazo. Tanto é que se está pagando mais juros para valores curtos do que para rendimento longo. Isso evidentemente mostra que os Estados Unidos está precisando de dinheiro ou que vai precisar a curto prazo. A chamada inversão da curva de juros costuma preceder períodos recessivos. Então, há inclusive um temor de que essa recessão se espalhe pelo mundo. Há inclusive uma análise do Fernando Cancian. Após novo pânico, munição contra a crise que nunca acabou pode estar perto do fim. Segundo Cancian, o governo não tem conhecimento, não tem capacidade para enfrentar a situação que está ocorrendo no momento. No dia seguinte, edição 33.007, sexta-feira, dia 16 de agosto de 2019, nós não tivemos nenhuma notícia alvissareira, sobretudo a da manchete que diz: aperto orçamentário traz risco de paralisia de programas federais. Traduzindo para vocês, no português mais claro, o governo calculou errado o orçamento e o dinheiro acabou mais uma vez. Isso, gente, porque eles já haviam pedido um aporte no final de maio para o Congresso, um aporte de 250 bilhões de reais. O governo está indo no sentido de uma paralisia. Cenário já afeta bolsas de estudos e alguns órgãos, como a Polícia Federal. Interrupção geral de serviços é improvável, diz o governo. No entanto, há especialistas que dizem que isto vai acontecer. Inclusive hoje, o Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa Científica, o CNPq, congelou todas as bolsas brasileiras. Os pesquisadores de iniciação científica até o pós-doutorado vão receber suas bolsas até o mês de setembro e dali para frente eles terão que se virar. Uma compressão sem precedentes no orçamento federal pôs em alerta o governo, que passou a monitorar o risco de paralisia em programas de ministérios nos próximos meses por falta de dinheiro. Como eu alertei isso há alguns meses, fazendo o Jornal do Masa, nós víamos que o tal do Posto Ipiranga,
o super-ministro da Economia, não sabia nada de Brasil, era um aventureiro de primeira viagem, que não tem experiência nenhuma, nunca administrou sequer um boteco, é um economista que apenas participou de um governo do Chile na ditadura faz-se o que quer, não se dá para medir as coisas de forma dentro de uma democracia. Além do mais, passou a vida apenas especulando, sequer teve um trabalho formal. É este o gênio da economia, o prêmio Nobel que o presidente Jair Bolsonaro colocou à frente da economia brasileira e em apenas 8 meses o Brasil está passando por uma situação que ele nunca passou em sua história. Efeitos da verba limitada já são percebidos em algumas áreas. Uma delas foi a suspensão de 4.500 bolsas de iniciação científica, mestrado e doutorado que seriam distribuídas às universidades. Na Polícia Federal, o pagamento de diárias e passagens a agentes está restrito. Então você vai ter que fazer uma missão para capturar um bandido, só que não há dinheiro para abastecer a viatura ou pagar o seu deslocamento de barco ou de avião. Ou seja, como é que o governo tem a audácia de falar que a criminalidade está diminuindo se nem equipamentos para agir nós temos? Ao menos por hora, a emissão de passaporte não deve ser afetada. Por hora, mas pode ser que falte dinheiro, inclusive para comprar o papel em que se faz o passaporte. O ano começou com previsão de 129 bilhões de reais em despesas não obrigatórias. Mas os números ruins da economia levaram a bloqueios de 33 bilhões. Técnicos do governo dizem ser pequena a chance do shutdown quando há interrupção geral de serviços. Os técnicos do governo, mas não quem analisa o que está se passando no governo de fora, que é o caso do Jornal do Maza. Bem, nesta mesma edição nós temos mais de 3 milhões estão sem trabalho há ao menos 2 anos. Quer dizer, normalmente no Brasil, o recorde de recolocação era de 51 semanas. Ou seja, o sujeito ficava desempregado e ele levava praticamente um ano, que é composto de 52 semanas, para encontrar um novo trabalho. O recorde era de 51 semanas. Agora nós já temos um novo recorde feito de 104 semanas ou 2 anos. 1/4 dos desempregados do Brasil, 3.347.000 pessoas, estão em busca de trabalho há pelo menos 2 anos, divulgou o IBGE. A taxa de desocupação ficou em 12% no segundo trimestre. Ou seja, uma taxa de desemprego altíssima e de recolocação insuportável. E ainda tem 33% dos brasileiros otimistas com este governo. Parabéns, vocês são sensacionais. Ainda na mesma edição, Noruega anuncia corte de verba do Fundo Amazônia. Depois do congelamento do dinheiro alemão, e o presidente Jair Bolsonaro, ele ironiza a necessidade do dinheiro alemão no Brasil, dizendo inclusive que a Alemanha devia utilizar esse dinheiro que utilizava para preservar a Amazônia para fazer o replantio de florestas. Ele ironiza, aí no dia seguinte, a Folha de São Paulo diz que o Brasil não tem dinheiro para nada. Ele só faltou falar para Angela Merkel colocar esse dinheiro em outro lugar. Agora está faltando dinheiro para pagar o cafezinho, inclusive, e simplesmente para pagar as diárias da Polícia Federal. Sensacional. Ministro do Clima e Meio Ambiente do país anunciou que suspenderá cerca de 133 milhões que seriam destinados para o Fundo Amazônia.
A Noruega não é aquela que mata a baleia? Fez a pergunta o Jair Bolsonaro. Não tem nada a oferecer para nós, reagiu Jair Bolsonaro. Pois é, ele desprezou o dinheiro da Noruega, desprezou o dinheiro da Alemanha, mas não é capaz de calcular um simples orçamento para tocar o ano, e o Brasil já está quebrado 4 meses e meio antes de terminar o ano. Bom, ainda nesta edição, nós temos aqui uma foto bastante preocupante. A China encostou suas tropas junto a Hong Kong, quer porque quer que acabe os movimentos de protestos, e eu não vejo saída para Hong Kong a não ser se aliar a países fortes. Os Estados Unidos têm todo o interesse na instabilidade política, se aliar aos Estados Unidos e pedir a sua independência. Porque caso contrário, cada dia que passar essa situação, a situação vai ficar muito perigosa para os 7 milhões de habitantes de Hong Kong, já que a China não gosta muito de brincadeira e, como você viu na foto, já encostou artilharia pesada na fronteira. China faz exercícios militares perto da fronteira com Hong Kong, mostrando seus músculos, ameaçando o enclave. Veículos militares chineses estacionados do lado de fora do estado em Shenzhen. Após 2 meses de protestos em Hong Kong contra o governo, Pequim deu a entender que poderá empregar a força para estabelecer a ordem na região. Então, o editorial da Folha deste dia, que é o dia 16 de agosto, sexta-feira, um dos editoriais, ele diz: desafio à ditadura, mostrando então que Hong Kong está batendo de frente com a República Popular da China. Vamos analisar? Os grandes protestos de rua em Hong Kong começaram por uma razão precisa. Demandava-se a reversão de uma lei que autorizava a deportação de cidadãos do território para a China continental. Ou seja, se um sujeito cometesse um delito dentro de Hong Kong, que tem sua legislatura própria, não poderia condenar e incriminar esse sujeito baseado nas suas leis, e os chineses queriam então que ele fosse condenado e respondesse às leis chinesas. Acontece que Hong Kong tem autonomia quanto à questão da legislação até 2047. Então Pequim está errado neste quesito, mas é uma forma de forçar Hong Kong a se aproximar dos interesses chineses, apesar que estamos apenas em 2019. De junho para cá, porém, as manifestações evoluíram para uma pauta mais abstrata, em que os participantes exigem mais democracia, inclusive eleger seu parlamento, mas de forma não enviesada, como estava acontecendo recentemente, que a China forçava a barra, corrompia eleitores, comprava eleitores para nomear um parlamento muito mais pró-chinês do que pró-Hong Kong. Trata-se de problema grave para a ditadura de Pequim, isso quem afirma é a Folha de São Paulo, que não tolera contestações à sua autoridade. Lida-se com uma região administrativa especial, onde as pessoas gozam de mais liberdades devido ao acordo firmado com o Reino Unido quando da devolução da ex-colônia britânica em 1997. Então, o que ficou acertado é que até 2047 Hong Kong gozaria de liberdade, sobretudo liberdade econômica, liberdade política parcial e liberdade nos outros setores. Porém, a China está forçando a barra, está fazendo uma intervenção, até porque está muito desconfiada que Hong Kong pretende
uma independência e tem apoio nesse sentido, sobretudo dos Estados Unidos, que vê uma forma de contestar a China, já que eles estão disputando uma guerra comercial, vê uma forma de provocar a China através de Hong Kong. A China se comprometeu a respeitar a autonomia do território por pelo menos 50 anos, até 2047, num arranjo que ficou conhecido como um país, dois sistemas. O país era a China, dois sistemas, por quê? Porque dentro de Hong Kong funciona o capitalismo e na China, em tese, funciona o socialismo. Um país, China, o território de Hong Kong foi devolvido para a China, pertence à China, evidentemente, dois sistemas, por isso a China, em tese, é um país socialista, Hong Kong é um enclave capitalista. Embora tal acordo venha sendo formalmente cumprido, cidadãos de Hong Kong sentem que o governo central trabalha para minar pouco a pouco seus direitos e garantias. A tentativa de aprovar a lei da deportação seria um exemplo. E eles até conseguiram, mas como eles conseguiram, as pautas se ampliaram e agora eles querem, por exemplo, garantias de eleições mais lisas, mais isentas, sem o poder chinês no meio. O impasse entre manifestantes e autoridades testa os limites do sistema chinês. Teóricos do liberalismo sempre afirmaram que o processo de desenvolvimento econômico leva à democratização. Então, para esses teóricos, a liberdade econômica significa a liberdade democrática, a liberdade política. O que não é de todo verdade, já que no Brasil vocês sabem o que está acontecendo. Isso ocorreria por duas razões principais. Em primeiro lugar, o surgimento de uma grande classe média que se torna cada vez mais exigente, criaria uma demanda irresistível por abertura política. O outro motivo é ainda mais teórico. No longo prazo, a manutenção do crescimento econômico depende de um fluxo constante de inovações e aumentos de produtividade que seria impossível assegurar um regime em que pessoas, em especial cientistas, não podem trocar informações recentemente. De tal maneira que esse novo normal que a economia chinesa vem atingindo, segundo esses teóricos, seria exatamente porque este atual modelo chinês se esgotou, já que esses cientistas não têm liberdade de intercâmbio, a China não consegue criar novos inventos, então ela estacionou em produtividade. Isso eu sou completamente contra aquilo que diz a nossa Folha de São Paulo, tanto que ela não fala quem são esses teóricos. Nós que já analisamos que no caso chinês é simplesmente impossível continuar crescendo naquele volume. Por quê? Porque falta energia, ela não existe no mundo, falta matéria-prima, geraria uma catástrofe ambiental. Então a China realmente teria que repousar num voo suave, num crescimento contínuo, como é o caso alemão, contínuo e abaixo do crescimento de sua população, a renda vai aumentando sempre, as pessoas estão satisfeitas sempre. Achar que a China ia ter um crescimento de 10% para sempre é simplesmente falta de conhecimento elementar de matemática. Desenvolvimento duradouro e ditadura seriam, portanto, essencialmente incompatíveis. Só que a Folha sequer fala quem são esses teóricos, quais as fontes, de que obra tirou. Então, completamente suspeita, eu mesmo contesto esse enviesamento, essa lateralização que a nossa Folha de São Paulo quer dar para a interpretação. A China, ao menos até aqui, desmente estas previsões. Opa, agora começou a clarear. Livrou centenas de milhões de pessoas da pobreza e se converte em potência científica sob regime autoritário. Hoje o país do mundo que mais patenteia inventos, praticamente 1/3 de todos os inventos do mundo, e publica 40% de todos os artigos científicos em todas as áreas do mundo.
A pergunta que fica é se os protestos em Hong Kong não são o início de um processo de abertura política. Muito provavelmente não. A China com certeza extirparia este câncer, se assim o considerasse, ou, na pior das hipóteses, Hong Kong, com apoio estrangeiro, sobretudo norte-americano, se tornaria independente. Pequim, obviamente, deseja sufocar o movimento, até para não inflamar outras áreas do país. Evita, contudo, recorrer à violência nua e crua. Afinal de contas, o mundo hoje está olhando para a China e cobrando modernização, mais democratização e direitos humanos. Como fez nos protestos da Praça da Paz Celestial, quando despachou tanques para enfrentar estudantes. Aqui nós já analisamos, inclusive, os 30 anos, temos o Jornal do Masa, uma série com várias reportagens analisadas dos 30 anos do massacre da Praça da Paz Celestial. A China de 2019 não é a de 1989, tinha apenas 10 anos de desenvolvimento, estava deixando de ser um país pobre e caminhava no sentido de se tornar um país emergente. O gigante tem hoje interesses comerciais e financeiros que se veriam prejudicadas por uma eventual onda de repressão, e os manifestantes sabem disso, no impasse potencialmente explosivo. Então, por isso que eles estão provocando a China o tempo todo, para que a China haja de forma ditatorial e para que eles tenham razão e, obviamente, peçam apoio internacional. Para terminar o dia de hoje, eu vou fazer uma reportagem especial do domingo 11 de agosto, o domingo passado de 2019, no caderno Ilustríssima, que é o caderno extra de cultura que circula aos domingos, justamente que tem na capa de página toda a República Popular da China, a gigante da inovação. Veículos elétricos, trem-bala, aplicativos de saúde, celulares, dinheiro virtual, uma viagem pela China futurista por Ronaldo Lemos. Então vamos aí analisar o outro lado da China, a China próspera, a China que se desenvolve, a China que cresce alvissareiramente, muito embora os teóricos do liberalismo, segundo a Folha, apostam que é impossível existir um país como a China. Caíram do cavalo e isso é muito bom. Bom para mostrar que o liberalismo não é perfeito e bom para desmentir a própria Folha de São Paulo. É que sempre tem aquele viés pré-capitalismo, mas, aliás, a favor do capitalismo, só que um capitalismo concentrador de renda, gerador de desigualdades. Na página 4, o gigante desperto. Resumo do artigo. Autor viajou pela China para documentar investimentos em inovação. Encontrou um país futurista que cresce velozmente e desenvolve produtos e soluções de alta tecnologia em larga escala, de aplicativos de saúde a veículos elétricos. Por Ronaldo Lemos, advogado, diretor do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro. Vamos lá, vamos observar primeiro os olhos. Há 2 destaques em inovação em Shenzhen: os ônibus e veículos elétricos e o fato de a região ter se transformado no centro mundial de fabricação de eletrônicos, cada vez melhores, como os da Huawei. Acabou a China da era do Xing Ling. Cerca de 87% dos celulares do mundo são testados, projetados ou fabricados lá. Nós que analisamos uma reportagem sobre a evolução das empresas que fabricam celulares, analisamos na revista Exame, agora nos deparamos com a informação bombástica, que a China hoje concentra 87% da produção de celulares do mundo, por isso que a Samsung e a Apple estão em uma situação
bastante difícil, já que não conseguem mais concorrer com as duas gigantes chinesas. Se você anda de patinete elétrico, é provável que tenha sido fabricado lá também, em Shenzhen, a mesma localidade que nós vimos na foto da Folha do dia 16 de agosto, sexta-feira, em Shenzhen, próximo a Hong Kong, na megalópole de Guangdong, que eles chineses estão tentando intimidar os chineses de Hong Kong. E diferentemente de uma empresa de saúde tradicional que começa no mundo real com uma clínica ou hospital, a WeDoctor começou como um aplicativo de agendamento de consultas e agora se expande para o mundo real. A empresa trabalha com 3.200 hospitais, 290 mil médicos, atendendo 150 milhões de usuários. A e-medicine chegou definitivamente e agora nós poderemos fazer consultas por celulares, agendamentos, tratamentos, diagnósticos e acompanhamento online e full time. Esta é a potência chinesa. Vamos lá, vamos iniciar, apesar dos poucos minutos. Apesar dos delírios de grandeza que acometem o Brasil, no mundo em desenvolvimento, quem acordou mesmo foi a China. O interessante, então, é que democraticamente a Folha de São Paulo permite um posicionamento do seu colunista Ronaldo Lemos contra o próprio editorial, e isso é bastante saudável. Muita gente atribui a Napoleão Bonaparte a frase: a China é um gigante adormecido. Deixe que durma, porque quando acordar fará tremer o mundo. Nos últimos 2 meses, fui ver de perto em que medida essa afirmação é verdadeira. Pois bem, gente, na próxima edição nós faremos novamente 2 manchetes e na sequência nós continuaremos a análise de A Gigante da Inovação. Fiquem bem, até lá, um abraço.